Na vastidão do tempo e da história, há um livro que transcende gerações, línguas e culturas, a Bíblia. Considerada por muitos como a palavra inspirada de Deus, este texto sagrado tem cativado a mente e o coração da humanidade por milhares de anos. Seu início remonta a antigas tradições e manuscritos, sendo composta por uma coleção de livros e escritos que abrangem diversos gêneros literários, como narrativas históricas, poesia, sabedoria, profecias e cartas. A Bíblia é uma obra multifacetada, cuja composição reflete a riqueza e a complexidade da experiência humana. Seus relatos primordiais sobre a criação do mundo, a queda da humanidade, os desafios enfrentados pelos patriarcas e as intervenções divinas moldam o cenário inicial de uma narrativa épica que se desdobra ao longo das páginas. A Bíblia não é apenas um documento histórico ou uma obra literária, mas uma fonte de inspiração e orientação espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Suas histórias transcendentais, seus princípios éticos e morais atemporais e sua mensagem de amor, perdão e esperança continuam a ressoar nos corações daqueles que buscam significado e propósito em suas vidas. Ao adentrar nas páginas da Bíblia, somos convidados a explorar os mistérios da existência humana, a refletir sobre nossas escolhas e a buscar um relacionamento pessoal com o divino. Seja como um livro de história, um guia espiritual ou uma fonte de sabedoria ancestral, a Bíblia permanece como um farol de luz em meio à escuridão, oferecendo orientação e esperança para aqueles que ousam se aventurar em sua jornada de fé. O Antigo Testamento da Bíblia é um tesouro de narrativas antigas que ecoam através dos séculos, oferecendo um vislumbre da jornada espiritual e histórica do povo de Israel. Composto por uma variedade de gêneros literários, desde mitos de criação até registros históricos e profecias, este conjunto de escritos sagrados é fundamental para a compreensão das raízes do judaísmo e do cristianismo. Os primeiros livros do Antigo Testamento, como Gênesis, Êxodo e Levítico, apresentam relatos primordiais sobre a criação do universo, a queda da humanidade, a aliança de Deus com Abraão e os eventos épicos do Êxodo, quando Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito. Essas histórias estabelecem as bases da fé judaica, destacando a soberania divina, a fidelidade da aliança e a necessidade da obediência aos mandamentos de Deus. Os livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel e Reis, traçam a história do povo de Israel desde a conquista de Canaã até o exílio na Babilônia, destacando os sucessos e fracassos dos reis e líderes israelitas, as lutas contra inimigos externos e as consequências da infidelidade religiosa e moral. Os livros poéticos e sapienciais, como Salmos, Provérbios e Eclesiastes, oferecem reflexões sobre a natureza da vida, a busca pela sabedoria e a experiência da adoração e oração. Esses textos expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde a alegria e gratidão até o lamento e desespero, oferecendo conforto e inspiração para aqueles que enfrentam os desafios da existência. Os profetas do Antigo Testamento desempenham um papel crucial na história de Israel, confrontando o povo com mensagens de juízo e esperança, chamando-os ao arrependimento e à renovação espiritual. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel denunciam a injustiça social, a idolatria e a corrupção moral, enquanto proclamam a promessa de redenção e restauração através do Messias. Em sua totalidade, o Antigo Testamento oferece uma visão abrangente da história, da teologia e da espiritualidade do povo de Israel, transmitindo valores e ensinamentos que continuam a influenciar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Suas histórias atemporais, seus princípios éticos
e suas profecias messiânicas ecoam além das fronteiras do tempo e da cultura, convidando os leitores a se envolverem com o divino e a buscar uma vida de fé, justiça e amor. O Novo Testamento da Bíblia é uma coleção de escritos que testemunham a vida, os ensinamentos e o legado de Jesus Cristo, bem como o desenvolvimento inicial da Igreja cristã primitiva. Composto por 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o livro do Apocalipse, o Novo Testamento oferece uma visão única e poderosa da pessoa de Jesus e do impacto transformador de sua mensagem. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as fontes primárias para o conhecimento de Jesus, apresentando relatos detalhados de sua vida terrena, ministério público, milagres, ensinamentos e paixão. Cada evangelho tem sua própria perspectiva e ênfase, revelando diferentes aspectos da identidade e missão de Jesus, desde o Rei Messias esperado, Mateus, até o Filho de Deus encarnado, João. O livro de Atos dos Apóstolos narra os eventos significativos que se seguiram à ascensão de Jesus, incluindo o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e a propagação do Evangelho através do testemunho dos apóstolos e discípulos. Este livro histórico oferece uma visão única do crescimento da Igreja primitiva, suas lutas e triunfos, e o papel central do Espírito Santo na obra de evangelização e edificação. As epístolas do Novo Testamento, escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago e João, abordam uma variedade de questões teológicas, éticas e práticas enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs. Essas cartas oferecem orientações e exortações sobre temas como a salvação pela fé, a santificação pela graça e a vivência do amor cristão na comunidade e no mundo. O livro do Apocalipse conclui o Novo Testamento com uma visão profética do fim dos tempos, revelando a vitória final de Cristo sobre o mal, a consumação do reino de Deus e a esperança da nova criação. Apesar de seu caráter simbólico e apocalíptico, o Apocalipse oferece uma mensagem de conforto e encorajamento para os crentes, lembrando-os de que Deus está no controle da história e que o bem triunfará sobre o mal. A influência da Bíblia na cultura e na literatura é profunda e onipresente, permeando quase todos os aspectos da vida humana ao longo dos séculos. Como um dos textos mais amplamente lidos e estudados da história, a Bíblia tem desempenhado um papel fundamental na formação da ética, da moral, da arte e da literatura em todo o mundo. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a Bíblia tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, poetas, músicos, escritores e pensadores de todas as tradições culturais e religiosas. Suas histórias atemporais, seus personagens complexos e suas mensagens profundas têm sido reinterpretadas e reimaginadas em uma miríade de formas artísticas, desde pinturas e esculturas até obras literárias e composições musicais. Na literatura, a Bíblia tem sido uma fonte de temas, motivos e imagens que permeiam uma vasta gama de obras, desde a poesia lírica até o romance moderno. Muitos escritores, como John Milton, William Blake e Dante Alighieri, encontraram na Bíblia uma rica fonte de inspiração para suas obras, incorporando elementos bíblicos em seus escritos e explorando questões teológicas, filosóficas e morais em profundidade. Além disso, a Bíblia tem exercido uma influência significativa sobre a linguagem e a retórica, contribuindo para o desenvolvimento de metáforas, idiomas e expressões que são amplamente utilizadas na comunicação cotidiana. Frases como olho por olho, dente por dente, o bom samaritano e o filho pródigo são apenas alguns exemplos de como os ensinamentos e narrativas bíblicas se tornaram parte integrante do discurso cultural e literário.
A Bíblia não é apenas um registro histórico ou uma obra de literatura religiosa, mas também um guia eterno de ética e moral que tem orientado e influenciado a humanidade por milênios. Seus ensinamentos abrangem uma ampla gama de questões éticas e morais, oferecendo princípios intemporais para a conduta humana e o relacionamento com Deus e com o próximo. Em sua totalidade, a ética e a moral da Bíblia são fundamentadas na reverência a Deus como o Criador e sustentador do universo e na valorização da dignidade e do valor intrínseco de cada ser humano como imagem de Deus. Seus ensinamentos oferecem orientações práticas e princípios intemporais para viver uma vida de integridade, compaixão e justiça em todas as áreas da existência humana. A história da Bíblia e seu impacto duradouro na política e na sociedade são intrinsecamente entrelaçados, refletindo a interseção complexa entre religião, poder e cultura ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, a Bíblia tem sido usada tanto como uma fonte de legitimação política, quanto como um catalisador de mudanças sociais e movimentos de reforma. Ao longo da história, a Bíblia tem sido uma fonte de inspiração e orientação para movimentos de reforma e ativismo político, desde a abolição da escravidão até os movimentos pelos direitos civis e pela justiça social. Líderes como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela foram profundamente influenciados pelos ensinamentos bíblicos sobre justiça, igualdade e dignidade humana, mobilizando pessoas em todo o mundo para lutar por mudanças políticas e sociais. Em suma, a história da Bíblia e seu impacto duradouro na política e na sociedade destacam o papel central que a religião desempenha na formação da identidade coletiva e dos valores culturais. Seja como uma fonte de legitimidade política, uma voz profética contra a injustiça ou um guia para a ação social, a Bíblia continua a exercer uma influência poderosa sobre as mentes e os corações da humanidade, moldando o curso da história e o destino das nações. A tradução e a disseminação da Bíblia ao longo da história representam uma jornada fascinante que atravessa fronteiras linguísticas, culturais e geográficas, levando as Escrituras a milhões de pessoas em todo o mundo. Desde os primeiros manuscritos até as traduções modernas, o processo de tornar a Bíblia acessível a diferentes povos e culturas tem sido marcado por desafios, inovações e controvérsias. Os primeiros esforços de tradução da Bíblia remontam aos tempos antigos, quando os textos hebraicos e gregos foram traduzidos para o aramaico, latim, copta e outras línguas antigas, facilitando sua compreensão e disseminação entre as populações locais. No entanto, a disseminação da Bíblia permaneceu limitada durante grande parte da história devido à falta de tecnologias de impressão em massa e à predominância do latim como língua da Igreja. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg no século XV marcou um ponto de virada na história da tradução e da disseminação da Bíblia, permitindo a produção em larga escala de cópias da Bíblia em diferentes idiomas. Isso levou a um aumento significativo no acesso à Bíblia e à disseminação de suas mensagens além das fronteiras culturais e linguísticas. Durante o período da Reforma Protestante no século XVI, líderes religiosos como Martinho Lutero, João Calvino e William Tyndale defenderam a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, a fim de tornar as Escrituras acessíveis ao povo comum e promover a reforma da Igreja. Suas traduções corajosas e pioneiras da Bíblia para o alemão, francês, inglês e outras línguas tiveram um impacto profundo na disseminação do Evangelho e no desenvolvimento das tradições protestantes. No mundo moderno, a tradução e a disseminação da Bíblia
continuam a ser facilitadas por avanços tecnológicos, como a impressão em massa, a distribuição digital e a tradução automatizada. Organizações religiosas e editoras têm colaborado para produzir traduções da Bíblia em centenas de idiomas, tornando-a acessível a bilhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua língua materna ou localização geográfica. Apesar dos avanços na tradução e disseminação da Bíblia, o processo continua a ser desafiador devido a diferenças culturais, nuances linguísticas e questões teológicas. No entanto, o compromisso contínuo de tornar as Escrituras acessíveis a todos reflete a crença na importância da Palavra de Deus como uma fonte de orientação espiritual e inspiração para a humanidade. As controvérsias e interpretações divergentes em torno da Bíblia são tão antigas quanto o próprio texto sagrado. Uma das controvérsias mais antigas diz respeito à autoria e à autenticidade dos textos bíblicos, com alguns acadêmicos questionando a veracidade histórica de certos relatos e a atribuição tradicional de autoria a determinados autores. Questões como a autoria dos Salmos ou a composição dos Evangelhos têm gerado debates acalorados entre estudiosos e teólogos ao longo da história. Além disso, as diferenças de interpretação teológica têm sido uma fonte constante de controvérsia e divisão dentro da comunidade religiosa. Doutrinas como a predestinação, a natureza da salvação e a autoridade das Escrituras têm sido temas de disputa entre diferentes tradições teológicas, resultando em divisões denominacionais e até mesmo conflitos sectários. O contexto histórico e cultural em que os textos foram escritos pode influenciar significativamente sua interpretação, levando a uma ampla variedade de abordagens e entendimentos dentro da comunidade religiosa. Apesar das controvérsias e divergências de interpretação, a Bíblia continua a ser uma fonte de inspiração e orientação espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Sua mensagem de amor, perdão e esperança transcende as diferenças humanas e nos lembra da necessidade de humildade, diálogo e compreensão mútua na busca pela verdade e pela justiça. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.